Então, vamos começar aqui. Eu achei bem interessante, importante até deixar com vocês essa palestra sobre os tabus da menopausa, porque eu acredito que isso interfere bastante no dia a dia da mulher. Essa aula, eu também dei uma live com essa aula e eu vou estar dividindo ela aqui com vocês. O mais importante é sobre alguns conceitos que é importante toda mulher entender. O que é a perimenopausa, que é antes do fim da menstruação, o que é a menopausa, né? A menopausa é uma data, né? Depois que tu ficou um ano sem menstruar, você tem uma data, e aquela data, ela é a sua menopausa. E o pós-menopausa é quando passou aquela data. Então, por exemplo, 25 de agosto do ano passado, você foi a última menstruação, 25 de agosto desse ano. Se não menstruar, essa data, 25 de agosto, ela é a sua menopausa. Lá no dia 26 de agosto já é pós-menopausa. Então, é quando passou esse um ano sem menstruar. E o climatério é toda essa fase que a mulher entra, né? A nova fase da mulher. Na era medieval, a mulher vivia até 25 anos de idade, então não se conhecia a menopausa, né? Então, ninguém falava disso porque realmente ninguém passava por isso. Depois, na década de 70, a mulher começou a viver até os 50 anos. E aí, elas começaram a sentir algumas coisas estranhas, mas elas já morriam aos 50, então também a menopausa não era vivida. Nos anos 90, a mulher começou a viver até os 65 anos. Aqui começou o movimento tímido sobre a menopausa, o que é a menopausa, o que eu estou sentindo, o que é isso que nunca ninguém me explicou. E atualmente a vida da mulher é até 82 anos, ou seja, a gente vai viver mais de 40 anos na fase do climatério. Então, você já parou para pensar como é que tu vai viver o climatério, como é que tu vai viver mais 30, 40 anos, sabendo que antigamente não se vivia nem a menopausa, porque se morria antes. Então, como que você quer viver a menopausa? A gente não pode se comparar com nossos antepassados, porque eles viviam menos tempo que a gente. Então, várias frases eu escuto diariamente das mulheres, que são mulheres que falam da fase difícil, que é um grande problema na vida, que é a pior coisa que está vivendo, que é muito complicado, que é muito desafio viver isso. Mas isso só acontece, meninas, quando a menopausa não é tratada. Ela precisa ser tratada para poder você viver melhor. Então, a mulher, ela vivia pouco, como a gente conversou, ela sentia poucos sintomas, porque ela morria cedo, e no passado, muitas mulheres, elas foram internadas consideradas loucas, elas foram trancadas em casas consideradas loucas, deixadas de lado pelos seus parentes, amigos, familiares, marido, porque elas tinham um comportamento que ninguém entendia naquela época. Então, aí, o que aconteceu, né, gente? Só lá no ano 90 e começou a se falar sobre o tema, então tudo é muito recente. Estamos em pleno 2021, ainda dado pouca atenção, agora que está acontecendo um movimento sobre isso. Então, imagina o tabu na cabecinha de cada mulher. A mulher não sabe o que fazer com essa informação, porque ela tem a informação dos nossos antepassados, do que sempre disseram que é, ou que disseram que nunca deve tocar nesse assunto, senão para ser chamada de louca, né? Que é o que faziam no passado. Então, a mulher acaba ficando calada, ignorando muito dos sintomas. Ainda está na sociedade essa questão de ser julgada ou não quando você fala na menopausa, né? As mulheres se sentem tímidas, amedrontadas, ficam com medo de falar sobre isso. Agora, o que não pode ser normal é tu ficar sofrendo e você achar que é normal. Você vai ficar 30, 40 anos sofrendo? Você realmente pensa que o sofrimento é normal? E é isso que você tem que começar a abrir a sua mente e entender. Viver sofrendo, você acha normal? Essa é a grande avaliação que você tem que fazer. Então, quantas aqui pessoas, quantas mulheres têm esses sintomas? Quantas mulheres sofrem ao teu redor, no teu ciclo social? A maioria. Porque 85% das mulheres vão ter sintomas. E não é só o calorão é um, né? E o calorão, ele, se não tratado, ele afeta a saúde do coração e do cérebro.
Fora isso, a gente tem as palpitações, engasgos, insônia, dores de cabeça, dores articulares, osteoporose, dores musculares, enrijecimento, queda de libido, alteração do humor, ansiedade, depressão, desânimo, tristezas, aumento de peso, redução ou redução de peso, tem mulheres que perdem muita massa muscular, né? Hipertensão, diabetes, demência, memória, fraqueza geral do corpo. São mais de 400 sintomas, a gente normalmente fala aí de 10, 15, né, que são os mais fortes, mas o corpo todo vai mudando. Então, eu sempre deixo aquela questão, como é que as mulheres da sua família, elas estão vivendo a menopausa, o que elas estão sentindo, como é que elas se comportam, para você ter uma ideia do que você vai passar. E quando você vive os sintomas, quando você assume os sintomas para si, não tendo solução, aí que tu vive esse tabu. Aí você vai assumir esse tabu realmente como um problema sério que não tem solução. Mas o que acontece, né? Assumir os sintomas sem fazer nada, esse é o maior problema. Então, viver assim, achar que é normal, isso que é o tabu, tá? E a ideia é quebrar isso na sua cabecinha, e porque nós estamos numa vida moderna, nós somos mulheres de uma época moderna, onde vivemos muito, e eu tenho certeza que tu não quer viver 40 anos sofrendo. Então, a pergunta é normal sentir os sintomas? Sim, é normal, desde que você não perca a sua qualidade de vida, os sintomas não te destruam, desde que os sintomas não atrapalhem seus relacionamentos, desde que os sintomas não deixem você com sintomas de fibromialgia, achando que tem fibromialgia e não tem, desde que você não fique com depressão, ansiedade, osteoporose, diabetes, hipertensão e tantas outras coisas, se o que tu está vivendo não está acontecendo nada disso com você, está tudo bem. Mas se estiver acontecendo, tem que procurar tratamento. Então, novamente, eu falo, né? Não é normal ficar doente de uma transição para outra. A gente nunca ficou doente da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta. Não é da fase adulta para a menopausa que a gente tem que ficar doente. Se achar que tem, está errado. Tem uma crença muito negativa dentro da sua cabeça e isso tem que ser mudado, né? Por acaso é normal ficar doente na maturidade? Essa é a vida das pessoas? Não é, né? Então a gente tem que entender que não é assim. Então, mesmo que você não possa fazer terapia de reposição hormonal, mudar o seu metabolismo reduz muito os teus sintomas e você pode viver muito bem, tá? Então, a questão é quebrar esse tabu que a gente não precisa tratar a menopausa. Só que se você não tratar, você tem que tratar a depressão, você tem que tratar o diabetes, você tem que tratar a hipertensão, você tem que tratar a tua ansiedade, a sua insônia, você vai usar remédio da mesma forma. Então, você tem que escolher qual é a forma que você quer tratar e viver a sua maturidade. E esse é o tabu, né? Aceitar os sintomas fortes da menopausa como normal e achar que isso está tudo bem e que faz parte do envelhecimento ficar doente e viver doente. Não é verdade, gente. A gente pode ter sintomas do nosso envelhecimento, tudo, mas viver doente e achar que a vida é 40 anos sofrendo doente, não é assim, né? Então, como aliviar tantos sintomas? Existe a forma natural de aliviar os sintomas e passar por essa fase e viver uma fase mais plena e feliz. A natureza, ela nos ajuda nesse sentido. A natureza é sábia, ninguém deixou a gente na mão, né? A gente tem as ervas medicinais, a gente tem os alimentos, a gente consegue desinflamar o corpo com suplementos, ervas medicinais, alimentação, e aí você passa a ter redução dos sintomas da menopausa também, tá? Então, o que acontece? Na menopausa, ocorre uma alteração do metabolismo, que afeta o sistema digestivo, que muda a temperatura, a regulação de temperatura corporal, que reduz os anti-inflamatórios naturais que a gente tem dentro do corpo, que alteram os nossos neurotransmissores, fazendo que a gente fique mais com depressão, ansiedade, tristeza, diminui a nossa energia, e com isso aumenta as dores, cansaço, calorão, alteração de humor, perda da força, libido, dorme mal, perde ou ganha peso, ansiedade, deprimido, e tudo aquilo que a gente já tenha falado. Mas por que acontece isso? Porque essas alterações aqui em cima estão acontecendo na menopausa, tá? Então, o que tem que fazer? Se você não fizer a sua parte para melhorar os sintomas da menopausa, você vai viver com os sintomas da menopausa. E a pergunta é isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para os próximos 30, 40 anos? Então, como tratar a menopausa?
de forma natural? É desinflamar o seu organismo, é ativar o seu metabolismo, é usar as ervas medicinais e alimentação anti-inflamatória, é reduzir o estresse oxidativo, é aumentar os antioxidantes. Independente se você faz terapia de reposição hormonal ou se você faz só por meios naturais de ervas medicinais ou só alimentação, esse processo é para todo mundo, né? Mexer mais o corpo, mudar o estilo de vida. Então, tudo isso é para todas as mulheres, independente se faz terapia de reposição hormonal ou não. Então, como é que acontece isso, né? Você tem que melhorar o seu intestino, porque no intestino que é metabolizado todas as ervas, você precisa ter um fígado bom, os rins bons, e ter os receptores hormonais, eles não podem estar ocupados com toxinas de plástico, produto químico, excesso de química dentro de casa, excesso de química que tu passa no corpo, tudo isso, tu deixa os teus receptores hormonais presos, congestionados, e aí a terapia não faz, não dá todo o efeito necessário, e as ervas medicinais não dão todo o efeito necessário, porque teus receptores estão ocupados com coisas que não deveriam. Então, a gente precisa também deixar os receptores ativos, limpar o metabolismo, né? E isso é para toda mulher, independente de qual tipo de tratamento hormonal que você está fazendo. É saúde, né? É saúde que a gente tem que pensar. Então, aqui para vocês terem uma ideia, o Brasil tem cerca de 625 mil novos casos de câncer. A cada 3 anos vai ter esse aumento, né? Vai ter esse número. E a obesidade está nos principais fatores. De 11 a 19 tipos de câncer, eles são ampliados por a pessoa estar na obesidade. E se mudar o hábito alimentar, o fumar, a bebida, a alimentação, sedentarismo, vegetais, reduz 10 tipos de cânceres, informação do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Tá, meninas? Depois do câncer de pele, né, tem 177 mil casos novos por ano, olha só, gente, e o segundo é o de mama. Depois é de intestino, depois é de pulmão, depois é o estômago. Então, o que acontece aqui? Novamente, a maioria desses cânceres eles são desenvolvidos pelo estilo de vida. E aqui reforça, né, o pesquisador Leandro Rezende, ele reforça que o estilo de vida saudável, tá? Ele pode, nós temos aqui um estilo de vida não saudável, né? Então, tabagismo, álcool, peso, atividade física, alimentação, causa mais de 100 mil casos de câncer, sendo que 60 mil casos por ano de pessoas mortas pelo câncer. E ele bota aqui que a maioria poderia ser evitado com um estilo de vida saudável, queridas. Então, olha só, tá? E somente 10% dos casos de câncer de mama é genético e hereditário. O resto é estilo de vida, gente. Estilo de vida. E há um pequeno aumento de risco do câncer de mama para quem usa terapia de reposição sintética, né? Esse é INCA, Instituto Nacional do Câncer. Então, a pergunta que vocês devem fazer é: será que eu estou apta a receber algum tratamento para menopausa e qual? É importante ter em mente que toda mulher e o tecido adiposo, o excesso do corpo da mulher, é um sítio de fabricação de estrogênio. Então, é um sítio de fabricação de câncer se você não diminuir o seu peso. Quanto mais gordura corporal, mais você pratica, mais você produz estrogênio, aumentando o risco de câncer. Então, novamente, ele reforça o estilo de vida saudável. Tratar o corpo, desinflamar o corpo, vai reduzir os sintomas da menopausa. Toda mulher que faz isso, ela diz, meus sintomas melhoraram, tá? E quando não melhora, só mudando a alimentação, estilo de vida, ervas medicinais, aí precisa ter um tratamento de reposição hormonal com seu médico, ou associar várias coisas junto, né? Então, na menopausa, reduz muito o estrogênio e aumenta o processo inflamatório. Aí que começam os problemas das doenças, tá? Alimentos da terra, alimentos coloridos, ervas medicinais, dormir bem, reduzir estresse, contato com a natureza, né? Não se aborrecer demais, tudo isso já ajuda no equilíbrio do controle hormonal. Então, o hábito, o estilo de vida saudável, alimentação saudável, né? Com menos fast food, alimentos industrializados, é o caminho de uma menopausa mais sadia. Tá bom? Então, olha que bonito esses pratos, essas fotos, essa alimentação. Como essa própria alimentação, né, a própria imagem já mostra saúde, né? Então, isso que é importante, isso que a gente tem que aplicar no dia a dia, né? Essa consciência, essa autoobservação sobre o teu corpo com a natureza, né? Teu corpo em contato com a natureza, com o que é saudável.
Então, meninas, o autocuidado é o caminho, o autocuidado é o que vai deixar você mais sadia, com menos sintomas e viver melhor os 40 anos aí que a gente tem pela frente, ou mais. Espero ter ajudado você, né? E ouça esse vídeo mais de uma vez para praticar bastante a conscientização. Beijo, meninas.